Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e que Ele continue a nos guardar na sua paz. Hoje, a nossa reflexão gira em torno de um tema muito interessante proposto por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, onde ele trata do seguinte tema: amar o próximo como a si mesmo. Essa reflexão de Kardec, que está no Novo Testamento, que está no Evangelho de Mateus, ela vem nos trazer as seguintes notícias. Que certo dia Jesus foi tentado pelos saduceus e pelos fariseus, que tentaram criar para ele uma situação constrangedora. Os saduceus não acreditavam na ressurreição e por isso mesmo fizeram uma pergunta a Jesus sobre um tema que eles não acreditavam. E dizia então a Jesus que eles queriam saber o que aconteceria com um ensinamento de Moisés que dizia o seguinte: se alguém morrer não tendo deixado descendência, que os irmãos deveriam tomar por esposa a viúva e deixar então descendentes para o irmão que havia falecido. E colocar uma situação supostamente verdadeira, que dizia assim, que havia na cidade deles 7 irmãos. Um morreu, um desencarnou. E logo em seguida, o segundo irmão casou-se com a viúva. Mas esse segundo irmão também veio a falecer. E o terceiro tomou então a viúva por esposa, mas até então nenhum descendente haviam deixado. E esse terceiro também veio a falecer. E assim sucessivamente até o 7º irmão. Então eles queriam saber de Jesus e perguntaram: depois da morte, de quem seria a esposa? De qual dos irmãos seria a esposa? Então Jesus respondeu aos saduceus: não sabeis, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Então, os saduceus, eles não acreditavam na reencarnação, na ressurreição. E por isso mesmo queriam saber de Jesus, colocar Jesus numa situação constrangedora fazendo essa pergunta. Então Jesus responde a ele, quando Jesus fala que Deus era o Deus de Jacó, de Isaque e de Abraão, ele está dizendo que no plano espiritual, ou os espíritos, não existe essa convenção que só existe aqui na Terra para os encarnados. Ninguém é esposo de ninguém, ninguém é esposa de ninguém. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Temos a mesma origem, que é Deus, o Criador. Então os saduceus, eles ficaram muito constrangidos, ficaram com a resposta de Jesus e se calaram e não se tocou mais no assunto. Mas, sabendo os fariseus o que Jesus tinha feito com os saduceus, fazendo-os se calarem, os fariseus então se alegraram, porque os fariseus eram inimigos dos saduceus. Eles se odiavam. Jesus muitas vezes falou a respeito do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus eram completamente diferentes dos saduceus. Ambos acreditavam na lei, tinham a lei por orientação. Mas enquanto os fariseus eram fanáticos e levavam a lei ao pé da letra,
vivendo, mesmo que só exteriormente, os ditames daquela lei, os saduceus faziam da lei um motivo de política e só tinham interesse na lei para conseguirem os seus projetos materiais, as suas ambições materiais. Jesus falava do fermento dos saduceus e dos fariseus, mas havia uma coisa que era comum entre os saduceus e os fariseus: era o ódio que eles tinham por Jesus. E o fermento que Jesus se referia dos fariseus era a questão da hipocrisia, e dos saduceus era o grande interesse que eles tinham pelas coisas materiais. Então os fariseus, vendo o que Jesus havia feito com os saduceus, eles então procuraram Jesus e fizeram a seguinte colocação, com o mesmo intuito de criar uma situação constrangedora para Jesus. E essa situação vai escrita ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40. Então, Mateus relata o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, propôs-lhe esta questão para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Se nós compulsarmos os evangelhos, os textos dos profetas e todos os ensinamentos considerados sagrados, nós vamos perceber que tudo gira em torno de uma única questão, que é o amor. Então, amar é a grande preocupação que deve tomar conta de nós. E Jesus, então, ensinando, né, para todos nós, faz com que atentemos para a questão do amor. Então, Jesus nos dá 3 condições para que possamos seguir ou ter a salvação conforme é o grande objetivo de todas as pessoas. E quando nós falamos em salvação, queremos dizer, na visão espírita, né, pela ótica espírita, na evolução intelecto-moral. Então, Jesus impõe 3 condições ou dá 3 regras principais para que nós possamos nos salvar. Primeiro é amar a Deus. Segundo, amar ao próximo. E terceiro, amar a si mesmo. O amor a Deus, segundo Kardec, né? Amar a Deus é a preservação da vida em todas as suas expressões. É traduzida pela não agressão à natureza, antes sendo seu colaborador para seu desenvolvimento em harmonia. É o respeito para com o Criador, respeitando a sua criação. O segundo ensinamento, a segunda condição que Jesus coloca é o amor ao próximo. E uma coisa está ligada à outra, uma coisa é decorrente da outra. Nós não conseguiremos amar a Deus se não amarmos o nosso próximo. E amar ao próximo, conforme a definição kardeciana, ela diz que é consequência natural do amor a Deus.
pode ser definido como companheirismo, solidariedade na dor e na alegria, a amizade empenhada nas situações difíceis, a capacidade de se desculpar sempre. Então, é essa relação com o próximo, né? Essa relação, a atitude proativa, essa relação positiva que define o nosso amor pelo próximo. E a terceira condição, que também está ligada uma à outra, é o amor a si mesmo. Então, para que eu possa amar o próximo, eu tenho que amar primeiro a mim mesmo. Para que eu possa amar a Deus, eu tenho que aprender a amar o próximo. E o amor a si mesmo, ele é definido como a forma de preservar e dignificar a existência física, harmonizando-se com o conjunto. E aí está a nossa grande dificuldade. Porque muitas vezes, não sabendo a significação do amor e não sabendo amar a nós mesmos, nós temos muita dificuldade de amar o próximo. Nós não compreendemos, não sabemos amar a nós mesmos. Como que nós vamos amar o nosso próximo? Nós, muitas vezes, pelas nossas decisões equivocadas, pelos nossos enganos, temos opções que nos atrapalham, fazemos opções por aquilo que nos prejudica. Então, Joana de Ângeles, ela fala para nós que devemos fazer a opção por nós mesmos. Em primeira mão, sem que meditemos nessa colocação da benfeitora, nos parece uma ideia egoísta, mas é porque quando nós falamos em fazer a opção por si mesmo, quando falamos em ter ou desejar o que há de melhor para nós, parece que a visão que nós temos, a forma de raciocinar nossa, é de que são coisas materiais. Nós estamos tendo uma visão simplesmente material. Desejar para nós o que é de melhor é desejar as coisas materiais. E via de regra, quando nós falamos em desejar para nós, dar para nós mesmos a preferência das coisas, nos parece que nós estamos tirando alguma coisa de alguém. A impressão que nós temos, o raciocínio que nós fazemos, é que para que nós consigamos, ou para que nós tenhamos o que é de melhor, nós devemos tirar de alguém. Excluir os outros da possibilidade da posse de qualquer coisa, para que nós possamos ter aquilo que há de melhor. Mas isso não é verdade. Porque quando a benfeitora fala em fazer a opção por si mesmo, ela está falando das coisas materiais, das coisas espirituais. Ela está falando no sentido daquilo que é verdadeiro, daquilo que é eterno, daquilo que é definitivo. Então, é nós desejarmos o nosso crescimento intelecto-moral para que nós possamos doar para o nosso próximo. Então, nos amarmos, termos ou trabalharmos para possuir aquilo que há de melhor, de espiritual, de grandeza espiritual, de evolução intelecto-moral, para que nós possamos dar ao nosso próximo. Então, isso é amar a si mesmo. É fazer com que as boas coisas, com que o desenvolvimento moral, intelectual, seja parte de todos nós. Então,
no capítulo 11, ele vem falar exatamente desse amor ao próximo, que é a maior forma de caridade que nós podemos praticar. O amor ao próximo, diz ele, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o nosso próximo. Mas para que eu possa fazer isso, é preciso que eu crie em mim essas condições. É preciso que eu construa em mim essa possibilidade, essas condições para poder assistir o meu próximo, para poder levar ao meu próximo aquilo o que há de melhor. Né? E uma forma que Kardec coloca de nós sabermos se estamos escolhendo aquilo que é melhor, o de melhor, e se estamos dando ao nosso próximo aquilo que há de melhor, é fazermos um questionamento sobre se o que eu dou para o meu próximo é aquilo que eu quero que o próximo me dê. Tudo aquilo que eu desejo para mim de melhor é um indicativo de que é aquilo que eu devo dar ao meu próximo. Mas para isso eu preciso fazer uma distinção entre aquilo que é bom e aquilo que é o meu desejo. Aquilo que realmente representa um bem para mim, para que eu possa doar ao meu próximo. Então, Kardec diz também que quando o homem adotar como regra de conduta e como base de suas instituições essa conduta de amor ao próximo, compreenderão que a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Quando o homem viver a verdadeira fraternidade, que é o entrelaçamento com os seus irmãos de jornada, os seus irmãos de caminhada, então a justiça e a paz haverá de reinar entre todos os homens. Porque aí não vai haver mais ódios, não vai haver mais dissensões, não vai haver mais malevolência. Somente a concórdia e a benevolência mútua é que se acontecerá. Mas muitas vezes nós temos muita dificuldade de desenvolver esse amor pelo próximo e não sabemos por onde começar. Como? Qual é a metodologia? Qual método que eu posso usar para que eu desenvolva o amor ao próximo? E Emmanuel vem em nosso socorro dizendo assim: comece amando a quem você já ama. Ame mais ainda aquele que você já ama. Depois, ame aqueles que lhe são antipáticos. E mais tarde, de tanto amar e se acostumar a doar amor, então nós, sem perceber, um dia estaremos amando a quem odiamos. Essa é a nossa condição para que possamos evoluir. Amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, da forma como nós entendemos e com todas as nossas forças. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos é o maior de todos os mandamentos contidos nos evangelhos. Ele resume, conforme disse Jesus, todos os profetas, todos os ensinamentos dos profetas. Que seja essa, então, a nossa primeira preocupação. Amarmos a Deus, amarmos o nosso próximo. E amemos a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde na sua imensa paz.